Olá, eu sou o Ralph Gomes, do canal Ateu Nihilista, e hoje nós vamos falar aqui sobre como a religião sonha, né? Como a religião propõe, como a religião, através de crenças, consegue ter sonhos fantásticos, né? Utopias. Como a religião e a fantasia humana têm essa capacidade. A capacidade de criar mundos fantásticos, mundos de várias possibilidades nunca antes sonhadas. Como, por exemplo, a imortalidade. A religião, ela traz a possibilidade de um Deus onipresente, de um Deus onisciente, de um Deus onipotente, eterno, né? Que não morre, que não tem fim. Todas essas coisas são propostas pela religião, né? Pela fantasia humana, pelos sonhos humanos. De forma alguma, a religião efetivamente nos traz aquilo que propõe. A religião, em nenhum aspecto, a não ser no aspecto de conforto psicológico, cumpre as suas, digamos assim, promessas, né? Por quê? Porque as promessas da religião são sempre no campo futuro. São sempre profecias. Por exemplo, a alma é imortal, né? Mas somente após a morte. Não existe ser humano imortal. Paraíso, bem-aventurança, conforto e satisfação. Nenhuma dessas coisas são efetivamente ofertadas, né, diretamente ofertadas ao religioso. É uma promessa. Por quê? Pelo fato de serem sonhos insanos, quimeras, loucuras, ficam sempre numa possibilidade futura, nunca sendo possíveis no presente. E através da mitologia também quer se convencer as pessoas de que essas coisas, algumas dessas coisas fantasiosas, sobrenaturais, impossíveis e improváveis, aconteceram num passado remoto, que também carece de comprovação. Como mortos ressuscitando, pessoas imortais, pessoas que aparecem vivas, né, depois que já morreram, cidades celestiais, né, uma vida sem doenças, uma vida sem sofrimento. Todas essas coisas são propostas, né, da religião. Entretanto, nenhuma delas pode ser colocada em prática na nossa vida atual. Porque talvez, né, se você for observar, o ser humano sempre foi muito criativo. E essa capacidade criativa do ser humano faz com que ele imagine coisas que ainda não existem. O único animal que consegue fazer isso é o ser humano. A capacidade de antecipar eventos, a capacidade de criar situações na sua mente que ainda não existem no mundo físico. Inclusive, esse é um processo natural de criação humana, né? Porque tudo que você... Faça uma experiência e olhe ao seu redor, né? Faça uma experiência, olhe ao seu redor. Inclusive em você mesmo, as roupas que você veste, os adereços que você usa, como um boné, né? Ou um brinco, um piercing. Nenhuma dessas coisas existiram fisicamente antes de existirem na mente dos homens. As suas roupas alguém elaborou, alguém pensou antes delas existirem. A sua casa
Ela existiu antes na mente de alguém para depois existir fisicamente. É o projeto, né? Você pensa assim, olha, você vê um terreno, né, vazio. Você já imagina como é que vai ser a sua casa. Você já se imagina dentro dessa casa. Nós somos o único animal que tem essa capacidade. Isso chama processo criativo. Primeiro na mente, depois fisicamente, depois plasmado no mundo físico. Então o que acontece? O ser humano ele sempre teve essa capacidade. E o ser humano primitivo também tinha. A partir do momento que começou a raciocinar, começou a ter a capacidade de pensar sobre coisas que não existem fisicamente, né? Não existem na realidade. Se você olhar hoje em dia o mundo humano, ele é totalmente antinatural em praticamente todos os aspectos. Tudo que nós construímos não existe na natureza, são cópias, né? Nós observamos a natureza e a partir dela construímos coisas, sempre copiando, mas praticamente todas as nossas criações são antinaturais. Nós mexemos nos elementos, nós tiramos o ferro do solo, tiramos os minerais do solo, manipulamos esses minerais, misturamos muitos desses metais, criando outros tipos de liga, misturamos substâncias, agora já estamos alterando até o DNA de plantas e animais. Então o que ocorre? A religião, sendo a base primitiva de pensamento do homem, antecipou algumas situações através da fantasia, através da criatividade, através das visões proféticas dos homens que já no passado eram homens diferenciados, eram líderes que contemplavam a realidade de uma forma diferente do ser humano comum. Nós podemos dizer que a religião foi uma das primeiras formas de ciências, entre aspas, né? De se tentar pensar a realidade, como as coisas funcionam. Mas como não se tinha ferramentas para isso, não se tinha ciência, se usava sempre de simbologia, ou se adivinhava, ou se simulava situações, muitas das vezes através do dogma, né? Muitas das vezes se criava situações que passavam a ser vistas como uma verdade. Que depois, ao longo dos séculos e das eras, a ciência foi demonstrando que muitas dessas coisas eram impossíveis do ponto de vista sobrenatural. Eu sempre costumo dizer, o sobrenatural é apenas o natural desconhecido, cujas causas se desconhecem. Então não existe sobrenatural. A única forma de você trazer para a realidade o que propõe a religião, né, de forma assim mais grosseira, né, de forma mais primitiva mesmo, né? A única forma de você trazer as ideias da religião para a realidade é através da ciência. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que, por exemplo, no passado se acreditava, né, até hoje se acredita, né, a religião passa essa ideia de que existem homens imortais, deuses. Entretanto, a tecnologia está nos levando num limiar que nós já podemos hoje contemplar teoricamente uma imortalidade tecnológica. Uma imortalidade através de recursos tecnológicos, recursos da ciência. A nossa ciência, como se estabeleceu de forma racional, lógica, com metodologia rigorosa, tem cerca de 4 séculos somente. Nós já fizemos grandes avanços nesses 4 séculos. Então, e a coisa é uma progressão geométrica, né? Quanto mais nós nos desenvolvemos, mais rápido a tecnologia avança. Então não é difícil de se imaginar que talvez daqui a 1 século, nós, já que nossa ciência em 4 séculos fez tantas coisas maravilhosas, que talvez daqui a 1 século ou menos nós tenhamos a capacidade de ter decifrado o cérebro de tal forma, ter decifrado a mente de tal forma, porque a mente ela nada mais é do que impulso elétrico, eletroquímico. A mente não é nada de sobrenatural.
Ela tem um processo que ainda não se conhece a fundo, porque é muito complexo. Entretanto, a ciência, com o rigor, né, das suas investigações, pode chegar num momento de conseguir salvar, né? Porque a religião fala, o termo salvar da religião é a salvação, né? O que é a salvação do indivíduo na religião? É o indivíduo ser imortal. Isso é salvação. Salvação é preservar a sua personalidade. Isso é que é salvação. Olha que interessante como o termo salvar da religião, ele pode ser aplicado, e é aplicado em informática, né? Quando você salva um arquivo, você mantém, né? Você imortaliza esse arquivo, digamos assim. Né? Você não perde essa informação. E se você salvar em vários lugares, vai ser mais difícil ainda. O mesmo arquivo. Né? Porque o que é considerado a palavra original? Original é aquilo que tem todas as características digamos assim, do indivíduo do qual foi copiado. Né? Original significa isso. Original é o que mantém todas as características da fonte. Isso é considerado original. Se você tem dois arquivos idênticos, né? Não importa se um é cópia do outro. Não importa se um é o primeiro, é original, e o outro é cópia. Se for uma cópia rigorosa, isso é considerado original. Então, se você salva arquivos em vários locais, você preserva a informação. Se nós conseguirmos isso no futuro, através da tecnologia, né? Uma forma de fazer, de salvar a alma humana, né? Não pela religião, mas pela tecnologia, salvando em dispositivos. Isso é muito contemplado já dentro da ficção científica. Quase sempre a ficção científica antecede eventos. O laser, o CD, né? Teletransporte, a viagem no tempo, a viagem a outros mundos, a outros planetas, a outras dimensões. Tudo isso é contemplado. Foi contemplado pela ficção científica, de uma forma até, né, claro, elementar, né, da forma primitiva, sem muito conhecimento, mas a ideia já estava ali. E hoje, muitas dessas coisas que eu citei, a maioria, né, inclusive teletransporte, teoricamente já são possíveis, através das descobertas quânticas. Hoje já se teletransporta partículas, elétrons, né? Perdão, partículas não, elétrons. Se teletransporta elétrons. Dá para acreditar nisso? Fótons. Você consegue teletransportar a quilômetros de distância. Então o que acontece? Se você teletransporta partículas subatômicas, você pode muito bem, daqui a algum tempo, teleportar um átomo. E se nós somos constituídos de átomos, teoricamente é possível teletransportar um ser humano ou qualquer coisa composta de átomos. Né? Qualquer coisa pode ser teletransportada. Obviamente nós não temos tecnologia atual para isso, mas a teoria já demonstra essa possibilidade. A viagem no tempo é uma realidade teórica. Não temos ainda como viajar no tempo, porque não temos capacidade de gerar tanta energia para isso. Mas, teoricamente, matematicamente, já é possível. Então, como por exemplo, na Bíblia, né, os deuses conhecem o futuro, conhecem também o passado. Não se explica por que esses deuses conhecem o passado e o futuro, ou porque existem profecias. O que é uma profecia se não saber o que vai acontecer no futuro? A tecnologia mostra que você pode sim saber o que vai acontecer no futuro viajando no tempo. Você viaja para o futuro, vê o que ocorreu, volta e faz uma profecia. Hoje em dia mesmo nós vivenciamos as profecias através da tecnologia, né, que o nome utilizado não é profecia, mas é previsão. Previsão do tempo. Né? Hoje você já sabe quase com bastante certeza se o seu final de semana vai ser nublado, chuvoso, ou se vai ter um sol de rachar. Então a tecnologia nos traz todos esses sonhos, essas utopias religiosas para a realidade. Podemos dizer que a Bíblia, né, e que todas as religiões foram uma espécie de ficção científica, digamos assim. Uma ficção, né, usando-se de termos mitológicos, né, endeusando figuras que não
passariam de nós mesmos no nível mais avançado, tecnologicamente e de consciência também. Então o que ocorre? Você vai conseguir salvar no futuro a mente do indivíduo, que é o principal, né? A Bíblia também fala muito em coração, né? Como se a sede da consciência fosse no coração. E os egípcios também pensavam isso. Não sabiam que a sede da consciência era no cérebro. E não importa um corpo, não é o corpo que você está, não importa. O que importa é o que está no seu cérebro. Se você conseguir de alguma forma salvar essa informação atualizada que está no cérebro, em tese, em teoria, você consegue recuperar, né, essa consciência. Se você salvar isso em vários locais, então, você vai ter aí várias possibilidades de manter essa consciência. Vamos supor que o indivíduo morra hoje, né, que ele tem o seu banco de dados atualizado, mental atualizado até hoje. Mas se você salva essa informação, você pode passar essa informação, porque nada mais é do que uma informação elétrica, impulsos elétricos, né, que podem ser registrados, codificados, né, em alguma placa, em algum sistema. E daí você coloca, né, você vai ter um indivíduo, amanhã você vai poder colocar essa mente, né, que está salva em algum dispositivo, em outro corpo, e o indivíduo vai ter a memória preservada até o dia de hoje. Isso se chama imortalidade tecnológica. Então eu queria falar um pouco disso aqui, porque é interessante como eu citei a situação da profecia, né, que na ciência é possível através dos saltos temporais. Eu citei a questão da imortalidade, esse assunto é extenso, acho que eu ainda vou continuar com ele, fazer mais vídeos, porque é interessante, é um assunto complexo. Né? E como no passado existiu a alquimia, a crença de que juntando alguns elementos você conseguiria coisas, teria fórmulas mágicas. Hoje, né, o que se transformou a alquimia? A alquimia se transformou na química. E realmente a química é capaz de fazer mágica, inclusive os nossos corpos. Né? Mágica entre aspas. Né? Que uma química, uma determinada droga altera todo o seu organismo. Transforma até um homem numa mulher num homem, mudando os hormônios. Né? Melhora a inteligência ou piora a inteligência. Pode salvar ou matar ou melhorar o indivíduo. As mudanças genéticas também. Né? No futuro talvez nós temos condições até de mudar nossa genética. Eliminando certas doenças, como nós eliminamos várias doenças já ao longo da história. Já não existem mais. Né? Praticamente não existe, como sarampo, né? Febre amarela, são doenças que foram praticamente extintas. E muitas outras. A própria gripe, que matou tanta gente, hoje em dia simplesmente você cura facilmente, com o desenvolvimento da química, da farmacologia. Então, são várias coisas que a religião apenas propõe, que a ciência, sim, é capaz de... Né, a própria ideia da ressurreição, né, que existe na Bíblia. Hoje a coisa mais comum que existe é ressuscitar uma pessoa. Tem pessoas que até com 5, 6 minutos de morte, de morte, não morte real, né, mas o que era considerado no passado como morte, que é a parada cardiorrespiratória, e que o cérebro ainda está funcionando, e você consegue ressuscitar essa pessoa que, né, estaria morta para um leigo. Então o próprio conceito de morte muda ao longo do tempo. Se hoje nós ressuscitamos uma pessoa até com 5 minutos, dependendo das condições, né, se a pessoa tiver numa temperatura baixa, que se preserve o seu cérebro, né, que não aconteça deterioração celular, você pode resgatar, salvar, ressuscitar uma pessoa 5, 6 minutos. Agora você imagina daqui a um século. Talvez seja possível ressuscitar uma pessoa, talvez morta há horas. Porque talvez o conceito de morte mude. Então, só um papo aqui para mostrar como a religião propõe apenas as ideias, através da criatividade do ser humano primitivo, através da fantasia, e que o cientista, a ciência é capaz de colocar vários desses sonhos em prática. Portanto, a ciência é a evolução da religião. Né? A religião é um sistema antigo ultrapassado. Então, vou finalizar por aqui. Vou voltar nesse assunto, como já disse, numa próxima oportunidade. Um abraço a todos.
Estamos juntos pela propagação do conhecimento.